Renascimento Cultural, História, professora Marília Pimentel. Você já escutou alguém falar que quando era criança ou adolescente, a vida era muito melhor do que hoje? Às vezes, podemos olhar para o passado com saudade, relembrando apenas aquilo que foi bom. Pensadores italianos do século XIV, por exemplo, fizeram isso. Eles se lembravam com saudade da época em que Roma era o centro de um grande império e faziam um grande esforço para reproduzir em suas obras os padrões de beleza, de equilíbrio e harmonia da arte clássica greco-romana. Até os dias de hoje, muitas pessoas acreditam que a arte da Renascença ou Renascimento foi a mais bela e perfeita que a humanidade reproduziu. Nós temos aqui a nossa linha do tempo, na qual nós temos o recorte da Idade Moderna, e dentro da Idade Moderna nós estamos aqui entre os séculos 14 e 16 e vamos falar sobre o Renascimento Cultural. Então vamos lá? Vamos aprender e conhecer o que foi o Renascimento e quais foram seus principais valores? Renascimento cultural foi um movimento artístico e intelectual que, a partir do século XIV, recusou o pensamento medieval, colocando o ser humano no centro das atenções. O movimento vai surgir na Península Itálica graças ao desenvolvimento do comércio, ao patrocínio dos mecenas e à herança cultural greco-romana. Mas vamos relembrar qual era esse pensamento medieval. Então, agora, no Revisa História, o pensamento medieval. Na Europa medieval, o estudo e o conhecimento eram dirigidos pelo clero católico, pela Igreja Católica, que administrava as escolas e as universidades. Para os clérigos, o mundo deveria ser compreendido a partir de um único caminho, o da fé e da religião. Assim, eles defendiam uma visão teocêntrica, na qual a vida deveria ser guiada pela crença na vontade de Deus, o centro do universo. Mesmo os pensadores da chamada filosofia escolástica, que procuraram conciliar a fé e a razão, defendiam que a verdade absoluta, total, estava na palavra revelada por Deus nas Escrituras. Essa forma de ver e guiar o mundo, porém, já não correspondia às transformações que estavam em curso na Europa desde o século XIV, desde o século XI, como a urbanização, a intensificação do comércio e o enriquecimento da burguesia. Nesse contexto, foram surgindo novas ideias, especialmente no campo da educação, que pretendiam renovar os estudos tradicionais a partir da valorização de outras áreas do conhecimento, como a história, a filosofia, a literatura, a retórica e a matemática. Com esse objetivo, e para se diferenciar do homem e das culturas medievais, muitos intelectuais e artistas foram buscar inspiração num período considerado por eles de grandes realizações e esplendor, a Antiguidade Clássica. Vamos refletir conceito e preconceito. Renascimento foi o nome que os renascentistas deram à época vivida por eles e sentida como sendo de ruptura com a época anterior, a Idade Média, que eles chamavam de Idade das Trevas ou Longa Noite dos 1000 anos. Os renascentistas acreditavam que, ao desconsiderar a arte e os conhecimentos produzidos na Idade Média e revalorizar, ou seja, nascer de novo, formar de novo, renascer,
a cultura greco-romana da antiguidade, eles estavam fazendo renascer a cultura, daí o nome Renascimento. Mais tarde, esse termo se generalizou-se e passou a ser usado sem nenhum senso crítico, endossando a ideia de que a Idade Média teria sido um período de decadência entre os dois outros de grande esplendor, que seria a antiguidade e a modernidade. Hoje, a maioria dos historiadores já não aceita essa visão preconceituosa. O Renascimento, por sua vez, já não é visto apenas como uma ruptura, mas uma continuidade da arte e do conhecimento produzidos na Idade Média. Renascimento cultural, características. O Renascimento cultural foi um movimento com características próprias. Uma delas foi o retorno à cultura greco-romana, pois os renascentistas achavam que os gregos e os romanos tinham um conhecimento mais amplo da vida. Outra característica foi o humanismo. E o que vem a ser o humanismo? Foi um movimento intelectual do Renascimento que surgiu nos centros urbanos mais desenvolvidos da Península Itálica. O humanismo voltava-se para a busca do conhecimento sobre o ser humano e a natureza, por meio da investigação, da observação, da crítica, valorizando a razão e o raciocínio lógico. Nessa perspectiva, os humanistas acreditavam que as pessoas deveriam deixar de lado a submissão, a devoção religiosa como centro da existência e a vida contemplativa da Idade Média, para assumir uma postura mais ativa, inventiva, observadora e capaz de usufruir do seu mundo e do seu tempo. A essa substituição da visão teocêntrica medieval, os humanistas defendiam o antropocentrismo, que colocava o ser humano como o centro do universo. O homem no lugar de Deus deveria ser a medida de todas as coisas. Foi caracterizado também pelo hedonismo, a preocupação com a beleza, o individualismo, valorização, o prazer e a liberdade do indivíduo, o racionalismo, o uso da razão e da ciência. Vale ressaltar que estas características faziam um contraponto aos valores medievais, marcado geralmente pelo teocentrismo, pela negação dos desejos humanos e pelo conhecimento marcado pela fé. Onde e quando ocorreu? A Itália foi o berço do Renascimento cultural. Um dos motivos foi o fato da Itália ser a herdeira direta do Império Romano. Assim, havia um contato constante com o que tinha sobrado, restado da cultura romana. Além disso, o forte desenvolvimento econômico das cidades italianas, no final da Idade Média, a gente lembra de Gênova, de Veneza, possibilitou que os comerciantes financiassem os artistas. Na Itália, o período de maior produção renascentista vai acontecer entre 1450 e 1550. No restante da Europa, vai ser durante todo o século XVI. Os pensadores, escritores do Renascimento eram conhecidos como humanistas, como a gente já ouviu, tá? Boa parte desses representantes do Renascimento se destacou na Itália, especialmente na pintura e na escultura. Fora outros, tiveram destaque fora da Itália na literatura e na filosofia. Os mecenas investiam nas artes, tá? Quem são esses mecenas? O comércio intenso com o Oriente, logo após as Cruzadas, que abriu o comércio do Oriente pelo mar Mediterrâneo,
fez algumas cidades italianas acumularem grandes fortunas. Com isso, essas cidades tinham condições materiais para financiar a produção artística de escultores, pintores, arquitetos, músicos, entre outros. Os próprios governantes e os papas passaram a dar proteção e ajuda financeira aos artistas e intelectuais. Era, em outras palavras, uma espécie de patrocínio. Esse patrocínio era chamado de mecenato, e os patrocinadores eram chamados de mecenas. Em linhas gerais, o mecenato visava tornar o poder central mais popular. Assim, os donos do poder se valiam dos artistas para se tornarem conhecidos, através de estátuas, pinturas, obras escritas e canções. Costumamos dividir o Renascimento italiano em 3 fases: o Trecento, século XIV, e aí eu tenho 2 destaques no Trecento: Giotto, o artista Giotto, que procurava conferir volume às suas imagens e destacar sua tridimensionalidade, alcançando assim um efeito de profundidade em suas composições, nas suas pinturas. Alighieri, que foi um destaque na literatura, autor da Divina Comédia. Esse poema, a Divina Comédia, é uma combinação de características medievais e modernas. Características medievais com a temática religiosa, porque o Dante, ele vai fazer uma viagem pelo reino dos mortos, que vai passar pelo inferno, pelo purgatório, até chegar no paraíso, onde ele vai se encontrar com a sua amada Beatriz. Características modernas, porque foi escrito em toscano e não em latim, e os personagens tinham características reais, bem humanas, eram altos, baixos, gordos, magros. Por exemplo, eu tenho o 400 no século XV, e aí eu tenho 2 destaques, o Botticelli e Da Vinci. Botticelli, com as suas obras, tanto pagãs quanto religiosas, certo? Também pintando a temática dos deuses gregos, romanos, e as artes visuais com a profundidade. Da Vinci, tá? Que ficou conhecido com o quadro famosíssimo que a gente está vendo aqui, né? A Mona Lisa, A Última Ceia. O Da Vinci, ele foi cientista, inventor, artista, tendo pesquisado e contribuído em diversas áreas do conhecimento. Ele estudou anatomia humana, física, botânica, geologia, matemática, fez esboços de várias máquinas que se assemelham com as nossas máquinas atuais, como o helicóptero, o tanque, a metralhadora, submarinos, aviões. Como pintor, ele trabalhou um jogo de luz e sombra, técnica de perspectiva e de esfumaçamento, que vai diluindo a pintura na proporção que o seu olhar se aprofunda, vai caminhando para dentro do quadro, a pintura vai clareando até sumir, daí o esfumaçamento. 500 no século XVI, e aí eu tenho os 2 destaques: Rafael Sanzio, que foi o retratista oficial dos homens ricos do período, era um modelo da arte oficial até o século XX. Michelangelo foi escultor, pintor, arquiteto, conhecido como poeta do corpo, pela forma como ele representava o corpo. Ele foi responsável, Michelangelo, pelos afrescos, pelas pinturas da Capela Sistina no Vaticano. E aí a gente vai ver aqui o Nascimento de Vênus, de Botticelli, tá? Da mitologia. Aqui eu tenho A Última Ceia, de Da Vinci. Esse quadro, né, causou bastante controvérsia no livro Código da Vinci, certo? Que aí nós temos a perspectiva,
a profundidade. Por que isso? Porque as pinturas medievais, elas ficavam só num plano, era tudo reto. Quando a gente está desenhando pela primeira vez, que você não tem técnica de desenho, você faz todos os seus desenhos na mesma perspectiva. Por exemplo, a casa e o homem ficam no mesmo plano. Aqui você vê, você tem a ideia de profundidade da sala, certo? A lamentação de Giotto, você percebe que cada personagem tem a sua vestimenta própria, tem a expressão no rosto, cada um se destacando. A apresentação de Maria no templo, também de Giotto. Inocêncio III aprova a Regula Bulata, também de Giotto. Aqui eu tenho São Francisco de Assis recebendo do Papa a aprovação da sua ordem franciscana. Nossa Senhora de Todos os Santos, tá, de Giotto. Aqui, ó, o destaque para o ser humano, para a figura humana. Você vê que a figura humana é bem maior do que as árvores. Cada um tem a sua expressão, uma expressão bem humana, né? Bem humanizada. O renascimento cultural na imprensa e na literatura. Quando Gutenberg inventou a imprensa, a prensa, que era a impressão com tipos móveis de metal, ele agilizou e barateou a impressão de livros, que antes eram copiados à mão. A revolução da produção literária e a circulação de livros no Ocidente foi disparada com a invenção de Gutenberg. Os escritores renascentistas reproduziam os conceitos humanistas e racionalistas do período, e como esses livros saíam mais rápidos e mais baratos, pôde ser distribuído, vendido para várias pessoas. E detalhe, não era escrito em latim, tá? O Renascimento vai também romper com esse domínio dos escritos serem em latim. Então, os livros, os poemas, as poesias, os contos, eles foram feitos na língua culta, tá? Mas a língua culta das línguas nacionais, não do latim. Alguns dos principais escritores renascentistas, nós vamos fazer um destaque. O Dante Alighieri, na Itália, com a sua Divina Comédia. Luís de Camões, em Portugal, com o livro Os Lusíadas. Miguel de Cervantes, na Espanha, com Dom Quixote de La Mancha. William Shakespeare, na Inglaterra, com Romeu e Julieta, Macbeth. Nicolau Maquiavel, na Itália, com O Príncipe. Renascimento científico. A valorização da razão e do ser humano e dos seus estudos sobre a natureza contribuiu para o desenvolvimento do pensamento científico. Até o século XV, por exemplo, acreditava-se que diversos fenômenos da natureza, como as doenças, eram manifestações da vontade divina. Questionando essas verdades absolutas, muitos estudiosos buscaram explicar o mundo ao seu redor por meio da observação e do experimentalismo. Para isso, valorizaram o cálculo e a matemática, o projeto, a precisão, o método, o rigor, realizando muitas descobertas e inovações técnicas. Nicolau Copérnico descobriu que a Terra não estava fixa como centro do universo, mas girava em torno do Sol, que ele imaginou ser o centro do universo. Galilei aperfeiçoou a luneta e descobriu que a Terra se movia, confirmando a principal teoria de Copérnico.
Inclusive, Galileu Galilei, tá, foi chamado no Santo Ofício, no Tribunal de Inquisição, para que ele desmentisse a essa teoria, né? Porque a igreja afirmava que a Terra era o centro do universo e que todos os astros giravam em torno da Terra, tá? O Galileu Galilei, ele não foi queimado na fogueira, mas ele foi preso na sua casa, né? Teve prisão domiciliar. Kepler concluiu que os planetas orbitavam em torno do Sol em órbitas elípticas. Revise a história. Agora nós vamos ver um vídeo super rápido com tudo que a gente falou até agora. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Da Itália começou um movimento, a era da razão, com o homem no centro, rompendo com a estética medieval, fazendo do homem o personagem principal, começando com Giotto uma mudança genial, volume e profundidade tridimensional. Artista, traduzia o que via como pintor e cientista, a luz e a sombra, a perspectiva, um sorriso de mistério ou na última ceia. Imaginou de forma muito realista, com desenhos geniais, coisa nunca vista, helicópteros, submarinos e aviões que vieram a existir muito tempo depois. Michelangelo pintou a Capela Sistina, esculpiu a Pietà e o colossal Davi. No corpo nu, curva e poesia, uma lição de arte e anatomia. Mas não era só na Itália que acontecia, por toda a Europa o movimento florescia. Em Flandres, Erasmo de Roterdã criticava a sociedade e a igreja cristã. Na Inglaterra, então, nem é preciso dizer, William Shakespeare começou a escrever. Na Espanha, um dos livros mais relevantes, Don Quixote de la Mancha, de Miguel Cervantes. Esse novo homem que então surgia, inspirado pela clássica sabedoria, com a arte transformava o mundo em que vivia, com a força da filosofia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre-se, enfrente cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Espero vocês na próxima aula. Até lá. Beijos.